Alô, povão, agora é sério, a parte no ar, porque sextou, Brasil! Sextou no verão, sextou no calor, que delícia, hein? Ai, que delícia o verão, já dizia a outra aquela. Ou não tão delícia assim, né? Pra quem tá no ar-condicionado, pra quem tá refrescadinho, talvez, pra quem tá na labuta aí, ônibus sem ar, sol escaldante na rua. Bom, tem pra todos os gostos, porque aqui é a sua coluna jurídica no feed do Vira Casacas, onde a cada 15 dias eu, Gabriel Divan, entro em contato com você. O motivo do meu contato, né, é para esclarecer, é para explicar, é para introduzir, é para dar uma mastigada, é para tornar a primeira compreensão mais fácil dos assuntos do mundo das leis, do direito, dos tribunais, dos julgamentos, tudo aquilo que a galera gosta de complicar de propósito, a gente aqui tenta descomplicar por missão. E eu falo a gente porque sou eu que estou tagarelando com vocês nesse programa, mas a gente é o Vira Casacas, um dos podcasts mais queridos e mais escutados do Brasil, que toda semana na terça-feira tem episódio fresquinho sobre tudo que acontece no país e no mundo. Toda sexta-feira tem coluna, porque quando não é essa, é o RT comentado do Felipe Abal, com histórias que vão deixar você de cabelo em pé. Volta e meia tem live no nosso Instagram ou no nosso YouTube, ou seja, o Vira Casacas não tira férias porque você quer conteúdo, você quer material, você quer reflexão, você quer aliviar a cabeça às vezes, porque a gente não é um podcast leve, mas às vezes faz isso também por você. E estamos aí com todo o nosso arsenal de coisas para a sua, não é para a nossa, é para a sua alegria. E hoje eu vou começar contando uma coisa para vocês, né? Às vezes eu dou aula, né, na sala de aula, e aí tem ali aquele cartazinho assim com um celular, ou aquilo que se imagina ser um celular, e a gente já vai chegar nisso aí também, né? Porque desenho também é possibilidade de linguagem, que também é possibilidade de comunicação, que é possibilidade de se interpretar de várias maneiras. E tem aquele círculo com uma faixa vermelha cruzando em diagonal, que indica na cultura geral que uma coisa é proibida. Então, eu faço geralmente um exercício com as turmas, principalmente as turmas iniciais de processo penal, né, quando eu quero discutir questão de princípios, interpretação, eu aponto para aquela plaquinha e digo assim: vamos lá, galera, o que está querendo dizer isso daqui? Aí o pessoal, volta e meia, direto responde assim: ué, professor, é proibido o celular, né? Eu disse: bom, primeiro lugar, não está escrito proibido aqui. A gente tem um celular, ou o que supostamente se entende por um desenho de um celular, com um sinal que a gente se acostumou a associar à questão do proibido, principalmente em relação às placas de trânsito, né? E eu digo assim, bom, quem colocou o proibido aqui foi uma interpretação que já depende de um contexto e já depende de vocês conhecerem esse contexto e terem contato com esse signo que é, hoje em dia, bastante natural em comunidades como a nossa. Beleza? Beleza. Aí eu chego com uma pergunta que não é para sacanear, mas é para apimentar um pouco o debate e começar a entrar na linha explicativa. Eu digo assim: o que significa esse proibido celular? Aí é bem normal alguém levantar a mão ou alguém se oferecer para falar e dizer assim: significa que é proibido usar o celular. Daí eu digo: opa, opa, meu anjo, opa, meu galo, opa, minha querida. Quem é que colocou esse verbo aí, usar? E por que o proibido é proibido usar? Aí todo mundo faz aquela cara de pastel, né? Porque parece uma coisa meio óbvia. Ué, professor, é que não é para usar. Eu disse: olha, vamos com calma aqui, hein? Porque se fosse, por exemplo, uma sala que tivesse alguns procedimentos eletrônicos de ultrassom ou coisa parecida ou ressonância, talvez as frequências e vibrações e trocas de ondas do telefone fossem atrapalhar o uso dos equipamentos. Então, o proibido ali seria proibido usar e até talvez proibido mantê-lo ligado, ou mantê-lo próximo, ou mantê-lo junto ao corpo, né? Se estivéssemos em um templo religioso, um templo budista, um lugar que alguém está fazendo um voto de silêncio, aquele proibido com certeza ia ter um outro caráter, porque a gente está falando de uma questão de distração, então não deveria nem ser uma questão de estar ligado, de estar recebendo mensagem, de estar exibindo desenhinho, fotinho e tudo mais.
Se fosse nas festas que alguns vão aí, né, que não pode fotografar certas coisas, que não é para aparecer, que tem gente que não pode ser vista, aí talvez um proibido tivesse um outro sentido. Por que que numa sala de aula costuma ser associada uma questão de um sinal onde tem um celular desenhado com uma faixa vermelha por cima a o proibido usar? Aí, pessoal, vocês têm que raciocinar que tem a ver com uma questão de contexto. Ou seja, o que que um celular pode fazer numa sala de aula de uma faculdade? Ele pode emitir sons que atrapalham a concentração das pessoas, ele pode emitir ruídos e fazer algum tipo de sinal que, de repente, tire a atenção do que o professor ou professora está explicando, que perturbe alguém e tudo mais. E aí? E aí que o conceito de usar celular, ele também é cambiante ao longo dos anos, porque há muito tempo atrás usar celular era basicamente falar nele. Agora, usar celular, você não precisa falar, porque convenhamos que ninguém mais fala no celular, né? Que coisa mais chata, né? Ninguém mais liga nem recebe ligação, ainda bem. Bom, a pessoa usa o celular hoje quietinha, ela usa o celular mexendo nele, ela usa o celular acessando toda uma gama de conteúdos da rede mundial de aparelhos eletrônicos, sem precisar necessariamente falar nada, emitir qualquer tipo de som. Aliás, eu peço a todos vocês aqui, no máximo dos possíveis, né, pessoal, sempre que não for necessário uma outra coisa, celular no silencioso, tá, gente? Pelo amor de Deus. Bom, volta para a sala de aula. Tá lá o professor Gabriel enchendo o saco dos alunos. Eu pergunto sempre para eles assim, ó, por que esse proibido celular não é proibido ter um celular? Aí as pessoas ficam receosas, né? Porque os caras sempre acham que tem pegadinha, né? Nesse caso não tem pegadinha, pessoal. Não é proibido você ter aparelho celular. Não é uma coisa que é vedada no nosso país. Aliás, né, o nosso país tem uma profusão gigantesca de aparelhos celulares por pessoa, né? E aí a pergunta justamente é no sentido de orientar os alunos a pensarem o seguinte: ó, a gente tem basicamente o que eu chamo de gradiente de possibilidades. Você tem uma possibilidade de torção de um conceito para um lado e para o outro, até chegar quase numa linha reta paralela, numa linha horizontal que faria frente ao conceito se ele fosse uma linha reta para cima, né? Você consegue deitar ele, você consegue mexer ele para as diagonais. Por quê? Uma disposição normativa precisa de contexto. Uma disposição normativa, ela também precisa de estar ligada àquilo que o vernáculo, aquilo que a língua exprime. Então, quando a gente sabe que um sinal circular com uma fita diagonal vermelha colocada por cima de alguma coisa significa, a menos que estejamos em algum outro contexto muito específico, a proibição daquela coisa que está ali representada pelo desenho que tem a fita vermelha ali cortando, a gente já tem uma base de que alguma coisa não pode. Ou seja, nós estamos trabalhando com um sinal que dentro de uma comunidade é oficial e reconhecido por todos de que algo não pode. Então a gente tem um gradiente, nós temos um chão, nós temos uma linha reta paralela dessa possibilidade de interpretação das coisas que está fixada no não pode algo. Não pode celular, porque celular está no desenho e tem o sinal de proibido no celular. Agora, quando a gente fala não pode usar o celular, não pode falar o celular, não pode emitir ruído com o celular, ou talvez em alguns contextos não possa sequer portar um celular, nós estamos dentro de um contexto de uma comunidade e de um direcionamento estabelecendo qual é a regra para o que é proibido, portanto, para o que está representado por aquele celular. Uma fita vermelha cruzando um desenho de um celular significa proibido celular num sentido bem básico de interpretação. Agora, o que é este celular que está proibido? Você não pode deixar ele em cima da mesa? Você não pode ter ele na mochila? Ou você não pode estar com ele mexendo em silêncio? Você não pode estar mostrando videozinhos para o colega do lado, você não pode estar falando alto e assistindo uma partida de futebol nele. Aí que está a questão de onde essa regra vai ser aplicada, como essa comunidade recebe, quais são as outras regras e meta-regras que estão involucrando, estão cercando esta regra que faz parte de uma cadeia, que faz parte de um elo com outras regras. Bem, quando a gente estabelece, então, que o proibido celular na sala de aula é diferente do proibido celular
na mesquita durante o culto ou no templo budista, a gente está colocando um contexto e está colocando uma variável dessa interpretação. O que eu não posso fazer sob pena de violar? A lógica que diz respeito a um conteúdo normativo e principalmente a o seu componente que é um dos mais básicos, que é a língua, que é o vernáculo, que é a forma com a qual ele está se sedimentando e está se comunicando. Eu não posso dizer que aquela norma é tão flexível na sua interpretação que ela pode ser interpretada até como permitido ou estimulado o celular. Não. Eu estou claramente dizendo que alguma coisa é proibida. Eu tenho que saber, dentro do contexto das possibilidades que eu tenho, até onde vai a possibilidade que eu tenho para abrir ou para fechar o leque de algo que é proibido. Mas eu já sei que aquela mensagem está me dizendo que algo é proibido. Então eu brinco com a galera assim, ó. E se eu botar aqui o meu celular na frente do celular que está desenhado na plaqueta com o proibido por cima? Eu vou ver que o modelo não é o mesmo. Então significa que o meu celular eu posso utilizar, porque aquele lá tem botãozinho e anteninha e o meu não tem. Não, né, gente? Não, porque aí você está, de uma forma maliciosa, tentando driblar a partir de um tipo de significado de linguagem e tornando ele a questão exclusiva de como é que você interpreta a norma. Se eu disser que é proibido cães, eu não posso ter que fazer uma placa para todos os cachorros, os tipos e tamanhos de raças do mundo. Eu coloco um tipo de cão desenhado e você sabe muito bem que teria que ser uma interpretação completamente maliciosa e errônea você dizer que se está desenhado um Doberman ou um pastor alemão na placa, não tem nenhum problema eu trazer um Poodle, um Shih Tzu, né, um Cocker Spaniel ou qualquer outro tipo de cachorrinho. Ah, mas está escrito proibido cachorro, então eu posso trazer um leão, eu posso trazer uma jaguatirica. É claro que não. É claro que não. Você tem que justamente fazer dialogar, fazer linkar o tipo de signo que eu estou utilizando para comunicar, o tipo de possibilidade que aquele signo tem para ser linguisticamente recebido pela comunidade que está diante daquela normativa e, principalmente, eu tenho que saber o que é possível dentro de algum contexto. E não esqueçam que a própria questão jurídica ela é um contexto. Existe Constituição, existe lei federal, existe lei estadual, existe lei municipal e, é claro, de baixo para cima, as competências legislativas existem enquanto não forem abrangidas por outras que são maiores, porque aí não tem o que fazer. Eu não posso criar uma lei municipal que vá contra uma lei federal ou uma lei estadual, simplesmente porque eu digo assim, não, é que aqui é meu município, aqui é o prefeito que manda, é os vereadores que mandam. Não. Se tem uma lei maior que está estabelecendo uma regra e uma prerrogativa sob um aspecto, não há espaço para o ente federativo de menor gradação. Vai haver esse espaço quando for competência exclusiva e propícia dele e quando não houver uma contrariedade com outras normativas, principalmente com lei federal e com Constituição. Então o direito, além dele se expressar em linguagem, além dele ter um contexto, além dele ter a chamada adequação social, que também é importante para a aplicação da norma, porque a gente tem que às vezes dar uma esclarecida na prática, na matéria, no que diz respeito a como é que aquilo vai ser aplicado em abstrato, conforme está no papel. Além de tudo isso, nós temos esses contextos específicos e chaves de interpretação que vêm do próprio organograma legislativo, partindo da Constituição. Então eu sempre brincava com os alunos assim, ó, cara, não é proibido você ter um celular, não é proibido você estar com o celular aqui, não é proibido você ficar, olha, é meio duro eu dizer isso, né? Não é proibido você ficar olhando outras coisas no celular que não aquilo que eu estou falando na aula, animal. Presta atenção, é importante para você. E aí vem aquele papo da geração Z ou geração Alpha, agora nem sei mais qual é, né? Os caras dizem assim, não, professor, é que a gente consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo, né? Eu, por exemplo, eu vejo um seriado da Netflix, eu falo com meus amigos num grupo de Zap Zap, eu falo com a minha namorada num outro Zap Zap privado, eu mando não sei o que no Telegram e eu tomo um Nescau ao mesmo tempo, né? E enquanto isso eu dou uma olhada no outro canal lá que está passando, né, as Olimpíadas. Cara, você é capaz de dedicar atenção para todos esses eventos. Mal, tá? Eu não estou falando que você é pior ou que o seu cérebro tem menos capacidade de processamento que dos seus amigos, não. Eu estou dizendo que isso é uma constante. Você consegue dedicar atenção para todos esses chamarizes, mas de uma forma ruim.
é impraticável pensar que você se dedica muito bem para todos. Então eu espero que pelo menos para sua namorada, para o seu boy aí, você dedique um pouco mais de atenção qualificada ali, né? E não empate todos os parâmetros ali num padrão bem baixo. O fato é que a galera realmente consegue até estar mais acostumada a fazer algum tipo de atividade em paralelo com o olho nas telinhas, mas é muito ilusório pensar que você acumula possibilidade de processamento de atenção e não que você divide, entendeu? Olha, eu posso olhar 3 coisas ao mesmo tempo aqui, controlar 3 coisas. Sim, você pode, mas você não está processando as 3 na mesma capacidade. Você está dividindo. Em algum momento, essa divisão faz com que em alguma delas você seja obrigado a perder qualidade. É o drama, né? Professoras e professores do Brasil que estão me ouvindo aí passam com certeza pelo mesmo drama, porque você vê, tudo bem, o Gabriel está falando numa terça-feira à noite, chovendo, sobre uma questão de depoimento testemunhal, né? Ou sobre inquérito policial e auto-prisão em flagrante, ou sobre, sei lá, acariação, né? Coisa que, pelo menos em juízo, acontece cada vez menos, né? Em CPI, às vezes acontece, a gente se diverte, né? Bom, o Gabriel tá falando disso e tá passando lá o jogo do seu time, tá passando o filminho, tem a promoção da loja, tem as fotos da gata, tem as fotos do gato, né? Tem a galera aqui, ó, deu match, aí o pessoal se olhando, ô, rapaz, né? Que beleza. Claro, eu não tenho dúvida que essas coisas são muito mais atrativas do que a minha ladainha. Agora, por favor, preste atenção no seu professorzinho, na sua professorzinha, porque essas pessoas querem te passar um conhecimento que vai fazer falta, acredita em mim. Por que eu estou falando tudo isso? Porque logo ali, agorinha, né, entra em vigor a lei 15.100, número fechadinho, né? 15.100, de 13 de janeiro de 2025, esse ano que, para o seu desespero ou não, já tem, de acordo com os medidores, 5% completos, né? Ai, meu Deus, o ano passou voando, olha, mal começou, tem gente que diz que demora a passar, tem gente que diz que já está rápido demais. O fato é, já tem lei em janeiro e é lei que está estabelecendo o quê? Atenção, regras proibitivas, regras de vedação para aparelhos eletrônicos portáteis. Uma classificação de conjunto onde entram não só, mas também os telefones celulares por alunos nos estabelecimentos de ensino básico, públicos e privados. Daí o pessoal já está pensando assim, tá, mas e agora? Qual é o crime? Se eu usar, eu pego quantos anos de cadeia? O meu filho vai para o juizado da infância? Como é que fica? Não, pessoal, calma. Eu sei que a gente está muito frenético, muito viciado nessas discussões, mas vamos entender uma coisinha em primeiro lugar. Não é toda lei federal que é uma lei criminal. Não se cria necessariamente crimes toda hora, não é toda lei que incrimina ou descriminaliza condutas, não. Tem lei que tem conteúdo civil, conteúdo administrativo, conteúdo a regular contratos e relações e tudo mais, que não tem nada a ver com estabelecer pena para ninguém, nem nada do tipo. Essa lei aqui, no caso, a que eu já falei, a 15.100 de 2025, é uma lei muito curtinha, ela tem 5 artigos, sendo que quem conhece legislação sabe que geralmente o primeiro artigo apresenta o conteúdo da lei e geralmente o último artigo ele nada mais diz que a lei entrando em vigor na data da publicação. Aqui é a mesma coisa. Então, nós vamos ler rapidinho, né, os 4 artigos da lei. E claro, eu deixo com vocês, por primeiro lugar, o artigo 1º, que apresenta e já começa dando algumas providências. Ó, esta lei tem por objetivo dispor sobre a utilização por estudantes de aparelhos eletrônicos portáteis pessoais, inclusive telefones celulares, nos estabelecimentos públicos e privados de ensino da educação básica, com o objetivo de salvaguardar a saúde mental, física e psíquica das crianças e adolescentes. Para fins dessa lei, consideram-se sala de aula todos os espaços escolares nos quais são desenvolvidas atividades pedagógicas sob orientação de profissionais de educação. Então, olha aquilo que eu disse, tá? Eu estou falando sobre onde é que não pode, quando não pode e, como vocês vão ver aqui, onde é que às vezes vai poder, dentro de uma instituição de ensino básica, pública ou privada, utilizar aparelhos portáteis. Então, alguém poderia dizer assim, a classificação aparelhos portáteis não engloba... Não.
Aparelhos eletrônicos portáteis, a gente pode até ter, né? De repente o cara vai dizer assim, ué, mas e o meu marca-passo, professor? E o meu aparelho que mede a glicose? Gente, isso aqui está dentro de uma seara que vai sofrer exclusões, mas mesmo assim a gente consegue perceber que tem como interpretar com uma certa longitude essa questão do que são os aparelhos, mas tem como ver claramente para que a lei não serve e para que ela não se destina e o que ela não quer tutelar. Primeiro ponto. Ah, mas está dizendo aqui que a questão da utilização, então tem a ver com a sala de aula. Não, não, não. A própria lei já está me dizendo. Considera-se sala de aula todos os espaços escolares nos quais são desenvolvidas atividades pedagógicas. Ou seja, é algum lugar que é coordenado pelos profissionais de educação da instituição, então é lugar onde essa lei vigora. Porque alguém poderia dizer assim, olha, eu estou proibido de usar na sala de aula, mas nada diz que no corredor, em frente à sala, eu não posso. Não. Então aqui nós estamos deixando claro que a margem de interpretação é mais curta, porque eu não estou abrindo nesse sentido. Vai ter alguma coisa aberta aqui, eu vou comentar com vocês, mas a gente vai deixar para daqui a pouquinho. Falando, aliás, em abertura, vamos para fechamentos, porque o artigo 2º já chega colocando de forma bem estrita. Ó, fica proibido o uso por estudantes de aparelhos eletrônicos portáteis pessoais durante a aula ou recreio ou intervalos entre aulas para todas as etapas da educação básica. Então, aqui ele complementa o parágrafo único anterior, dizendo, ó, não é só na aula, é no recreio, é no intervalo, e no parágrafo único anterior está dizendo que é em todos os espaços coordenados por profissionais de educação. Então, quando o estudante estiver na escola, seja em qualquer área dessa escola, fica, em primeiro lugar, proibido o uso de aparelhos e de celulares como principais representantes dessa categoria de aparelhos. Bom, em sala de aula, o uso de aparelhos eletrônicos é permitido para fins estritamente pedagógicos ou didáticos, conforme a orientação dos profissionais de educação. Então, aquela coisa, às vezes o professor vai talvez querer que as pessoas usem seu celular para visualizar alguma coisa, ou quer mostrar alguma coisa que tem a ver justamente com a atividade a ser desenvolvida. Bom, então, nesse caso, pode. Seguindo a leitura aqui, então, vem comigo que nós estamos ainda no artigo 2º. Ficam excepcionadas, parágrafo 2º, da proibição do caput, as situações de estado de perigo, necessidade ou caso de força maior. Então, eventualmente, se alguém tiver que usar um celular para fazer uma chamada, para fazer uma ligação de emergência, algum tipo de coisa que possa ser inserido nesses contextos aqui, é possível justamente excepcionar, porque a regra, conforme está dizendo no artigo 1º, tem a ver com salvaguarda da saúde mental, física e psíquica. Então, não é proibir o celular como se fosse uma coisa mandatória num sentido despótico, assim, não pode esses aparelhos aqui, né? Não existe essa... Não, não, não. Nós estamos falando que não é para usar celular para desviar a atenção e para fazer com que as pessoas enlouqueçam mergulhadas nas telas. Não significa que quando tiver um uso que tenha a ver com alguma questão de segurança, com alguma questão que reclame a própria questão do aparelho como um meio para a gente conseguir uma ajuda ou coisa assim, obviamente, né, não é possível fazer qualquer tipo de reprimenda. Artigo 3º. É permitido o uso de aparelhos eletrônicos portáteis pessoais por estudantes, independentemente da etapa de ensino e do local de uso, dentro ou fora da sala de aula, para os seguintes fins: garantir acessibilidade, garantir inclusão, atender a condições de saúde dos estudantes, ou seja, situações em que o celular possa te ajudar, uma pessoa com alguma necessidade especial, que precise de um tradutor ou de uma descrição de áudio, alguém que possa ter o celular como algum tipo de aparelho que potencializa ou permite talvez a inclusão nas atividades, a gente sabe que isso existe e já é usado via aplicativos hoje em dia, tudo bem. Atender condições de saúde, mesma coisa, né? Às vezes a pessoa precisa de um cuidado especial, alguma coisa, e daqui a pouco é necessário manter algum contato com algum responsável ou alguém do tipo. Beleza. Agora, quando a gente fala garantir os direitos fundamentais, como última possibilidade no inciso 4º,
Olha, eu vou deixar esse comentário para daqui a pouquinho, tá? Eu vou ler só o último artigo aqui com vocês. As redes de ensino e as escolas deverão elaborar estratégias para tratar do tema do sofrimento psíquico e da saúde mental dos estudantes da educação básica, informando-lhes sobre os riscos, sinais e a prevenção do sofrimento psíquico das crianças e adolescentes, incluído o uso imoderado dos aparelhos referidos no artigo 1º e o acesso a conteúdos impróprios. Gente, isso aqui é muito importante porque a gente fala assim, o celular pode ser uma muleta para muita coisa. Sim, mas o celular pode ser o afundamento para muita coisa também. A gente sabe que a gente tem uma geração aí, e aqui não é um coroa moralista falando, os caras só ficam olhando para as telas, né? Aí começa aqueles papos assim, não temos Wi-Fi, fale com seus amigos, eu não quero ir nesse teu restaurante aí, né? As pessoas só ficam vidradas no celular. Cara, tem isso e tem várias possibilidades de analisar isso. Agora, a gente sabe muito bem que celular também é fonte de alienação. Celular e redes sociais mais do que nunca ultimamente, né? Olha aí o vira-casacas dessa semana, por exemplo, né? São fonte de preconceito, de desinformação, de propagação de ideologias canhestras, toscas, perigosas. É fonte de cyberbullying, é fonte de um monte de coisa que indica uma sociabilidade ruim de um grupo de pessoas por principalmente uma certa faixa etária que a gente está tentando aqui proteger de alguma maneira. Então tem isso. Bom, as redes de ensino e as escolas deverão oferecer treinamentos periódicos para a detecção e prevenção e abordagem de sinais sugestivos de sofrimento psíquico e mental e de efeitos danosos do uso imoderado das telas e dos dispositivos eletrônicos portáteis pessoais, inclusive aparelhos celulares. Os estabelecimentos de ensino disponibilizarão espaços de escuta e acolhimento para receberem estudantes ou funcionários que estejam em sofrimento psíquico e mental decorrentes principalmente do uso imoderado de telas e de nomofobia. Preste atenção. Esse termo, ele indica uma espécie de transtorno contemporâneo, que é a pessoa que fica aflita, fica viciada de tal ponto que ela chega a ter medo, ela tem fobia de não poder usar o celular e de não estar ali ligada na conexão o tempo todo. É parecido, de certa maneira, com aquilo que se popularizou há um tempo atrás como o Fear of Missing Out, né? O FOMO, que significa justamente aquele medo de você ficar por fora. Então, uma coisa é você estar viciada em redes sociais, por exemplo, e não saber automaticamente, imediatamente, a todo tempo, qual é o trend da hora, qual é a tour do momento. Outra coisa é você ter um estágio ainda mais avançado diagnosticado de não ter sequer o celular por perto para talvez ter a possibilidade de ficar sabendo de algo que você nem sabe que está de fato acontecendo e que você precisaria saber. Olha que coisa, cara. Olha onde é que a gente chegou. Olha o ponto. E eu não estou culpabilizando as pessoas que têm isso. Eu estou dizendo justamente, olha o ponto que a gente chegou, que nós desenvolvemos, inclusive, um transtorno a partir desse negócio. Então, assim, pessoal, vamos deixar primeiramente uma coisa clara. Quando a gente não se preocupa com isso, quando a gente acha que é balela, quando a gente acha que é uma causa perdida, tanto faz, e todo mundo usa, blá blá blá, nós estamos abrindo mão de tratar e cuidar de um tipo específico de transtorno e de uma série de outras possibilidades de transtornos e outros malefícios que vêm do vício exagerado das pessoas simplesmente só saberem sociabilizar a partir de telefone celular e não saberem existir sem ficar o tempo todo usando esses divisores de atenção. Então, portanto, sim, eu, Gabriel, sou a favor de lei que regula a possibilidade da gente controlar e, em vários casos, vedar o uso desses aparelhos, pelo menos em algum momento, em alguns âmbitos que dizem respeito a algumas atividades que a gente precisa fazer sem eles. Eu adoraria ter uma lei que vedasse assim, não pode sequer levar o aparelho para o cinema e para o jogo de futebol, né? Porra, presta atenção no filme, olha para a partida. Ora, onde é que já se viu, né? Alguém vai dizer assim, deveria ser vedado no encontro entre os amigos fraternos, para que ninguém fique olhando o celular. Olha,
Aí eu já acho que é uma questão que tem a ver justamente com o nível de amizade e o nível de interesse, né, das pessoas. Agora, brincadeiras à parte, né, pessoal? Brincadeiras à parte, tem muita questão aqui que tem a ver com etiqueta, com educação, com o próprio gastar ou disponibilizar interesse da pessoa em outras coisas e outras pessoas. A gente não pode dominar isso aí com legislação, né? Agora, bom, que seria legal uma lei, né, que fizesse cair na cabeça um balde d'água do cara que liga a luz do celular e liga a rede social no meio do cinema, sem dúvida, seria engraçado. Mas vamos lá, vamos lá. Fala sério de novo. Ó, eu sou a favor que a gente tenha espaços, principalmente informação educacional, onde é proibido isso daí. Ah, mas é muito severo, Gabriel. Não tem como, agora as pessoas já estão acostumadas. Bom, desacostuma, cara. Desacostuma porque a lei é assim, as pessoas estavam acostumadas a fumar dentro de ambientes fechados, cara. Tu chegava em casa, né, principalmente alguém como eu que não é fumante, o cara chegava em casa com o tabaco inteiro do planeta impregnado na camiseta, né? Ou as pessoas também estavam acostumadas a não usar cinto de segurança. Ah, não, agora é lei que manda, como é que eu tenho que usar cinto? Cara, os carros mais tecnológicos do mundo já vêm com um apito que enche o teu saco caso tu não use o cinto e alguns até desligam a ignição se você não colocar o cinto. Então todo mundo percebeu que é um tipo de restrição por um lado que é melhor. Todo mundo tem que andar seguro e todo mundo tem que andar com o cinto. É melhor que se facilite justamente a possibilidade do cinto virar regra. E isso vai com a lei, isso aí vai com as práticas e vai com a própria tecnologia. É melhor um lugar onde você, que não é fumante, não saia fedendo a cigarro, e mesmo quem é fumante, porque é uma coisa muito maluca, né? O próprio cara que é fumante às vezes não gosta do cigarro, né? O cara fala, essa merda, esse cheiro aqui. É muito engraçado. Bom, se fosse uma redação na escola essa aí, né? Os caras iam dizer que eu estava olhando meu celular aí, que eu não prestei atenção e que eu estou fugindo do tema. Bom, o que eu tenho a dizer sobre essa questão da lei? Eu acho que é uma lei muito curta. Eu acho que é uma lei que, na verdade, ela ficou no meio do caminho entre dar diretrizes gerais e tutelar certas coisas. Eu acho que ela tem uma intencionalidade interessante, né? Se vocês forem ver bem, ela é uma proposta do Alessandro Vieira e ele próprio, né, explica, olha, a gente tem conhecimento dos impactos que o uso do celular tem na vida das pessoas, ainda mais nos adolescentes, né? Então foi uma das tônicas que ele utilizou para bater nessa questão no próprio Senado. E aí teve apoio de muita gente, né? O próprio líder do governo, o Randolph, ele vai dizer que, olha, a gente dá um passo importante com essa lei para garantir a concentração e o aprofundamento do aprendizado. Olha, eu concordo com todo mundo que está dizendo isso. Agora, eu acho que ou a lei deveria ser um pouco mais genérica para permitir que as normativas de cada estado, por exemplo, para a rede estadual de ensino e para as próprias questões de instituições privadas, pudessem criar as suas diretrizes, pensando nas suas particularidades, eu acho que deveria ser um caminho melhor, né? Uma lei um pouco mais aberta, mas deixando claro que as instituições deverão criar normativas para proibir o uso em tal e tal contexto e para permitir nessa tipo de ocasião. Agora vocês aí embaixo se virem. Poderia ser uma coisa assim, tá? Eu preferiria que isso fosse uma recomendação geral, portanto, e que ficasse a critério das instituições ver como é que vão cumprir, tendo uma que outra diretriz já estabelecida desde cima, tá? Mas não tudo. Agora, é legal de ver, por exemplo, que muitas escolas, com ou sem lei, já vinham adotando esse tipo de prática. E, aliás, né, tem aquela coisa que, aí vocês vão me desculpar, eu não sei se é lenda urbana ou lenda cibernética, ou se é verdade, mas dizem que as principais escolas de alto gabarito, lá dos caras do Vale do Silício, elas há muito tempo proíbem telas e dizem inclusive que os filhos dos grandes magnatas das techs, né, eles têm um horário limitadíssimo para uso das telas e lembrando que essa galera toda aí não é muito fã de rede social e quem entende
de TI, quem entende de cibernética, quem entende desse tipo de coisa, também não é muito fã de rede social, o que certamente, né, é algum tipo de aviso silencioso sobre o que nós estamos fazendo conosco mesmo, mergulhados nesse tipo de coisa. Eu falo rede social, claro, não é o único uso que um celular ou um outro aparelho similar pode ter, né? A gente sabe que entre os jovens é uma mania, é uma questão de vício também muito frequente, as bets, as apostas, que é outra coisa que eu acho que tem que ser terminantemente vedada. Ai, Gabriel, tem que recolher impostos dessas coisas. Para com isso aí, meu. Isso aí é vício, é gente perdendo casa, é perdendo dinheiro, perdendo sanidade, empregando dinheiro de benefícios do governo. Né? A pesquisa que saiu ano passado é assustadora e a gente sabe que isso aí é uma coisa muito comum, muito frequente entre jovens e adolescentes, principalmente se tratando de joguinhos que têm possibilidade de inserir cartão de crédito e ou apostas esportivas que todo mundo leva na brincadeira, né? E tudo mais. Beleza, né? É só fazer um brinquedinho ali. E não. Vamos com calma aí, porque esse negócio é seríssimo. Agora, o que eu acho que é bem esquisito nessa lei, que eu quero ficar de olho e eu quero que você fique comigo de olho também, porque ela tem uma abertura conceitual ali muito grande. Lembra que eu falei no começo? Ó, a gente tem que pensar o seguinte: quando tu tem uma normativa, tu tem um contexto, tu tem uma possibilidade de dizer assim, mas isso aqui pode ser interpretado de várias formas. Sim, a maioria das coisas no mundo pode ser interpretada de várias formas, né? A gente sabe muito bem, né, que dependendo do tipo de texto, do emissor, dependendo do receptor ou receptora da mensagem, dependendo do padrão, da intimidade, dependendo se é um texto artístico ou não, né? A gente pode ter uma série de elementos que ampliam o nosso leque interpretativo. Você pode pegar a vareta aquela e fazer um arco com ela para um lado ou para o outro, até ela ficar igualzinha, paralela com a sua própria base. Dá para interpretar muita coisa. Agora, quando você diz assim, proibido o celular, a gente sabe que alguma coisa está proibida. Resta saber o que. Mas você não pode dizer que proibido o celular é igual a permitido celular, porque senão a tua linguagem e os contextos e a própria lógica não valem de nada, né? A interpretação ela tem limites com base em vários fatores e um deles é a própria questão linguística. Bom, aqui está dizendo, entre outras coisas, que é possível usar o celular, que ele é permitido, independentemente da etapa do ensino e do local, dentro ou fora da sala de aula, para alguns fins, entre eles o de garantir direitos fundamentais. Olha, isso aqui, gente, amigo, eu quero ver como é que vai ser aplicado, interpretado, discutido, eu quero ver o que vai acontecer, porque é óbvio que vai aparecer algum menino desse aí que, como é que os caras falam no filme aquele, né? Enche o cu de vídeo do MBL, né? Enche o cu de videozinho mal feito de Don't Tread on Me e não sei o quê, e vai dizer assim, não, eu tenho direito fundamental, inclusive, de filmar a aula para mostrar que o professor é do comunismo. Eu tenho direito fundamental de fazer aqui a meu própria selfie durante aqui, porque eu estou sendo aviltado em minha individualidade, que não sei o quê. Cara, não vai faltar gente para dizer que direitos e garantias fundamentais sendo respeitados, principalmente o de autodeterminação e comunicação e expressão, esse grande balaio de gatos, né, que virou liberdade de expressão, que os caras justificam qualquer merda, qualquer coisa que eles quiserem, os caras dizem, não, olha aqui, ó, liberdade de expressão, ó. E se o cara quiser fazer uma saudação nazista lá, né, qual é o problema dele, né? Pois é, né? Pois é. Então, assim, eu acho que aqui essa garantia de direitos fundamentais, meio solta e mal explicada, no meio dos permissivos excepcionais para usar o telefone, eu acho que ela fica tão esquisita e eu acho que ela possibilita uma série de coisas e daqui a pouco vai ser usada para esvaziar justamente o que se quer. E o que se quer é simples, não utiliza essa porcaria pelo menos por um período do teu dia durante alguma série de atividades que você deveria estar prestando atenção em outras coisas e outras pessoas. Mas não sei, eu acho que a lei ela ficou muito curtinha. Não que eu seja fã de legislação muito exagerada, né? Uma bíblia, não. Mas eu acho que ela passa algumas diretrizes
e ela não consegue nem ser genérica, nem ser específica, ela não consegue nem ser uma espécie de proposta para ser desenvolvida e regulamentada melhor pelas instituições e pelos estados e municípios. Ela é basicamente uma coisa que dá um norte, mas não explica muito, explica um pouco mais do que pouco, mas um pouco menos do que o que seria o necessário. Ela é meio mestre dos magos, né? A gente precisa entender algumas coisas a mais, ela já acabou, né? Já sumiu, né? Tanto é que o próximo artigo, né, o artigo 5º, é justamente aquele que eu disse para vocês. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação, que é o 13 de janeiro de 2025, loguinho ali atrás, né, assinada pelo Lulão, por Macaé Maria Evaristo, por Camilo Sobreira, por Schwedenberger do Nascimento e por Ricardo Zamora. Bom, então vamos ficar de olho, gente, porque assim, isso aqui vai dar um bafafá muito grande. Talvez não dê aquilo que poderia ser, porque a gente já tem algumas grandes e prestigiosas escolas particulares do Brasil que já há um bom tempo utilizam uma vedação similar. Então, se fosse uma coisa que pegasse todas as instituições de surpresa, que fosse inclusive contrária aos interesses maiores, né, do corporativismo institucional, de ensino básico e tal, a gente poderia ter até mesmo mais discussões aqui. Mas não, é uma medida que a princípio foi recebida bem. Resta saber como é que vai se efetivar isso. E é claro, tem um puxãozinho de orelha nas escolas ali que certamente, como é uma lei federal, inclusive, é coisa que o próprio Ministério Público vai ter que ficar em cima ou foi convocado a ficar em cima, que é escolas, vamos criar aí, faço favor, uma série de medidas protetivas, protocolos e, inclusive, locais e profissionais de escuta e atendimento para lidar com as pessoas que são viciadas e que vão, inclusive, entrar em sofrimento por não estar com o celular. Vai ter que ter um acompanhamento pedagógico e psicológico, inclusive. Né, eu posso estar empregando essa palavra de um jeito meio dramático e até meio errôneo. Vai ter que ter um processo, inclusive, de cura desse tipo de vício no que diz respeito a algumas pessoas que em algum momento não vão conseguir. As pessoas vão estar em sofrimento, não já estando porque as redes e o uso excessivo lhes causa mal, mas elas vão entrar em sofrimento por não poder manter esse vício. Pessoal, é como um remédio ou uma droga, né? Você não pode só pegar e tirar da pessoa de uma hora para outra, né? E achar que não vai ter consequências, inclusive físicas aqui. Bom, vamos acompanhar isso daí, lembrando que é uma lei então que propõe diretrizes, né? Ah, mas qual é o crime para quem usar o telefone? Cara, calma, né? Não foi criado ainda, tá? Não foi criado ainda. O importante é não deixe que venha liberaloide e anarcozinho, não sei do que, lá dizer para você assim, não, isso aí é uma afronta porque a pessoa tem o direito, é o poder que ela tem na mão. Cara, não. Isso aqui é medida que é reconhecida no mundo inteiro como qualificadora do ensino e das relações sociais e para ajudar as pessoas a se livrarem de manias como essas. Tranquilo? Beleza? Vamos se manter informado então, porque certamente esse é um assunto aí que ainda vai dar pano para manga. Vai vir mais discussão sobre isso e vai vir mais possibilidade de excepcionar ou regulamentar este tema. Enquanto isso, a gente volta daqui a 15 dias com mais a parte. Na próxima semana tem mais episódio, tem RT comentado, tem tudo isso. Apoia o Vira Casacas em orelo.cc e em apoia.se/viracasacas. R$5 mensais já garantem que a gente mantém as coisas por aqui em ordem. Beleza? Beijo, tchau!